Olá, contrato futuro para arroba do boi em julho despenca que a cotação fica abaixo dos R$ 300. É mais uma consequência do tarifaço de Trump. É o que a gente fala no mercado pecuário DBO. Com a redução do rebanho bovino, menor desde 1952, e com a arroba custando mais de US$ 120, o dobro da nossa, os Estados Unidos precisaram buscar novos fornecedores de carne bovina. E foi assim que se tornaram o segundo maior cliente do Brasil, comprando 12% do volume total embarcado de carne bovina in natura. No primeiro semestre desse ano, eles compraram 156 mil toneladas, 131% a mais na comparação com o mesmo período do ano passado. Isso mesmo com a sobretaxa de 10%, que começou a valer a partir de abril e que se somou à taxa já existente de 26% além cota. O mercado futuro do boi, mais sensível às instabilidades, vem despencando desde o anúncio do tarifaço de Trump. O contrato para outubro está próximo à mínima do ano, registrada em fevereiro, e o contrato de julho está abaixo dos R$ 300. No mercado físico, no indicador CPEA, a arroba acumula uma queda de quase 6% no mês. Até 1º de agosto, muita coisa deve acontecer. Vamos para o CPEA conversar com Tiago Bernardino de Carvalho. Tiago, muito obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Toda essa instabilidade, essa queda profunda devido ao anúncio do tarifaço. Ou seja, nos próximos 15 dias, até 1º de agosto, a tendência é continuar caindo os preços até termos alguma definição se essa tarifa vai ser realmente colocada em prática? Olá, boa tarde a todos aí, Ju. Satisfação novamente estar junto aqui no Mercado Pecuário, podendo discutir, né, a pecuária, né, numa semana onde a gente comemora, né, o Dia do Pecuarista e todo esse ensejo, né, causado aí pelas questões das tarifas do Donald Trump anunciadas, né, na semana passada e que realmente trouxe uma instabilidade, como bem mencionou, a todo o mercado, né? Seja no mercado do balcão, seja o próprio mercado futuro, que acaba refletindo a expectativa e que no curto prazo, sim, acabou se desenhando um cenário aí de pressão de preços, né? Um mercado muito volátil, onde o investidor ele muitas vezes se assusta não só com o mercado pecuário, mas também com toda a lógica econômica de um país, né? Entre economia e política, mas o mercado realmente pecuário sinalizando patamares de preços ao redor dos R$ 300, né? A gente nota aí uma pressão, né, abaixo dos R$ 300, mas vem sinalizando esse patamar. Um mercado que antes sinalizava preços superiores ao registrados, né, em junho, mais próximo dos seus R$ 320. Então, realmente é um mercado que deve continuar nessa toada, infelizmente, para o pecuarista, né, dependendo do, do tipo de produto que ele esteja produzindo, né, comercializando. Podem ter oportunidades aí, mas realmente é um mercado que vai permanecer mais frio ao longo de julho. Antes da gente começar a gravar, você disse que essa pode ser uma boa oportunidade. Como assim? Quando a gente olha uma arroba abaixo de R$ 300 entrando no segundo semestre. Oportunidade para quem? Quem lucra com isso? Eu acredito que o investidor, o empresário, e eu falo indústria, pecuaristas, eles lucram. Se a gente for pensar, talvez quando a gente fala que é um bom momento para a indústria, né, ela está encontrando preços mais baixos, ela obviamente ela tem que também ter a ponta vendedora. Não adianta também ela comprar um animal baixo e não conseguir repassar o preço. Por outro lado, sim, ela consegue, ela pode trabalhar a margem dela e também montar a operação de contratos de travas para o segundo semestre, conseguindo, obviamente, trabalhar essa margem de físico e futuro, que também está disponível para o pecuarista. Se o pecuarista tem a perspectiva de uma alta, ele pode fazer movimentos, sim, de trava de preço para garantir uma margem maior, sem contar
para quem está comprando a reposição também, porque se o boi gordo cai, eu jogo uma pressão para o boi magro, eu jogo uma pressão para o bezerro naturalmente. Então, é um cenário, quando a gente tem momentos de crise, de turbulências, volatilidades, eu trago sim um cenário positivo em alguns casos, em alguns momentos, para sim pecuaristas e frigoríficos que estejam preparados e montando a operação de um cenário, obviamente, de médio e longo prazo. Porque vale destacar, tá? É um cenário de pressão, é um cenário de tarifas. Vamos supor que a tarifa vingue a partir de 1º de agosto. Até mesmo o Trump saia de 50, que seja vai para 80, vai para 100, como ele está tentando fazer com alguns países. Os Estados Unidos, eles necessariamente vão precisar comprar carne de algum lugar. Se o Brasil é um dos maiores fornecedores junto com a Austrália, ele vai ter que substituir o Brasil. Então ele vai ter que comprar mais a Austrália, mais a Argentina, mais o Uruguai, do Paraguai. Bom, esses países vão deixar de exportar para algum outro player, por exemplo, como a China, porque encarece o produto. A China pode se aproximar mais do Brasil, como outros players, como o Oriente Médio, um próprio Chile, que é também um bom comprador. Tudo isso tende a ainda deixar o mercado favorável para o brasileiro no segundo semestre. Por isso que eu acredito que seja um momento de oportunidade. Momentos de baixas de preço podem ser indicativos, sim, de um fundamento melhor para o segundo semestre, dado que a gente exporta mais no segundo semestre, dado que a gente tem 1 ano e meio aí de dinâmica desse governo para o consumo doméstico. Então, o cenário eu vejo como um cenário de oportunidade. Perfeito. Vou abrir aqui as nossas perguntas. Vinícius Fria. A tarifa de Trump vai afundar os preços do boi gordo? Olha, obrigado aí pela pergunta, Vinícius. Eu não acredito que ia afundar. É claro que se eu falar de 320 para 300, como vem já ocorrendo, pensando no futuro, realmente ele tem uma queda aí de mais de 10%. Mas sempre lembrando, a gente já vinha registrando pré-tarifa uma queda no indicador, tá? Mas não acredito que vão afundar, mas que trouxe essa pressão e que afeta muito o pecuarista, isso causa, mas eu acredito que isso ocorra nesse curto prazo. No médio e longo prazo, o mercado ele reage. E é a pergunta do Fernando Oliveira. Passada a histeria com as tarifas de Trump, dólar sobe? O mercado absorve a oferta? E a arroba decola? Realmente, eu trago uma instabilidade. O câmbio, eu posso até ser sincero com vocês, quando deu a tarifa, eu imaginava que realmente a gente ia ter uma oscilação maior do câmbio, né? E realmente um câmbio mais alto, eventualmente ele valoriza a arroba. Um câmbio real mais valorizado, mais próximo dos 5,50, 5,40, realmente ele deixa a nossa arroba menos competitiva no mercado externo. Mas a gente tem uma arroba aí que parece que está nesse patamar, entre 5,50 e 5,60 nesse período, nesse ambiente, que deixa a nossa arroba ainda competitiva, mas não como aquele câmbio de 5,80 a R$6. Mas pensando na lógica do Trump e da tarifa e passado toda essa loucura, que eles vão sentar na mesa para buscar uma solução, com certeza, gera essa inflação externa e interna, eu acredito sim num cenário mais favorável para a arroba no segundo semestre. Vale lembrar que a arroba já chegou a ser negociada a 350, 352, 345 no segundo semestre, no final do ano. Então, era essa a expectativa e dado um ajuste, infelizmente, para o mercado, um cenário aí incerto com tarifa, isso aí descolou um pouco momentaneamente em julho. Eu acredito que eu tenho um mercado mais fértil aí, mais valorizado no segundo semestre. E é também importante pensar no turbilhão do mercado interno norte-americano, né? Afinal de contas, a arroba uma das mais caras do mundo, custa o dobro da nossa. Eles estão no momento de baixa do ciclo pecuário, quer dizer, de alta do ciclo, de alta dos preços e de pouca oferta de carne. Ou seja, é um pouco meio tiro no pé, né? O cara tá precisando da carne, tá precisando de fornecedor e impõe uma tarifa dessa, um preço absurdo que vai repercutir internamente para esse consumidor norte-americano que às vezes nem está sabendo o que está acontecendo aí em relação ao Brasil, terceiro mundo, como dizem, mas que daqui a pouco vai chegar na prateleira no mercado deles também.
É um cenário, né? A gente falou um cenário de oportunidades, mas é um cenário fértil, sim, para os especuladores, né? Todo esse cenário incerto, eu trago muita volatilidade para os mercados e, obviamente, a gente tem a moeda dólar como a moeda aí, né, central, né, de todo mundo. Isso ele ganha também na volatilidade. Isso estou falando o norte-americano. Então, sim, eu concordo, dado todo o cenário inflacionário que vai gerar no mercado norte-americano. A gente está falando da carne bovina pensando no hambúrguer, né? Mas tem o suco de laranja, tem o ovo, tá? Tem o próprio café, que faz parte do dia a dia do povo norte-americano, e isso encarecendo gera inflação, gera insatisfação. Então, realmente, ele precisava, como líder, dar uma resposta para os eleitores deles, mas realmente ele está causando uma turbulência no mundo que vai afetar diretamente o eleitor dele também. Então, essa insegurança que é muitas vezes global, invariavelmente chega no povo norte-americano. E como você disse, muitas vezes eles nem imaginam o que esteja acontecendo com outros países, né? E a importância que outros países têm para fornecer um alimento de qualidade, saudável e volume para eles. Então, realmente, é, ainda vai acontecer muitas coisas, por isso que eu acredito em negociações, em sentar na mesa para negociar, porque quem vai perder não é só o Brasil, por exemplo, que foi tarifado, mas o povo norte-americano também. E por aqui, para o pecuarista, qual seria a dica? Colocar o pé no freio, segurar a boiada? Dá para fazer isso nesse momento? Tem compromissos a serem feitos? Como é que ele deve se comportar? Dá para esperar 15 dias ou ele vai pagar alto por essa É, possível decisão? sempre vai depender, obviamente, da capacidade dele de suporte, por exemplo, se ele ainda tiver passo, se ele tiver uma condição de alimentação que ele consiga manter, né? A gente vem notando ofertas de compra, preços não como a gente vinha registrando acima dos seus 320, 25, mas ofertas de compra de 310, 315, pecuaristas, obviamente, tentando segurar, né, não entregando esse animal, mas por outro lado, o boleto chega, as contas, seja para o Tiago, seja para o pecuarista, seja para a indústria, a conta chega, então preciso girar, sim, obviamente, o meu produto, a minha fazenda, no caso, mas tudo vai depender, sim, da infraestrutura que ele está em cima. Ah, colocar o pé no freio, a pecuária é uma atividade de ciclo anual. Eu acredito, como a gente falou há pouco, tentar buscar as oportunidades que surgem, tá? Por isso que sempre a gente diz, é fácil dizer agora, mas a gente sempre vem dizendo nesse canal, aqui no mercado pecuário, a importância de conhecer o custo de produção, a importância de buscar uma trava de preço, uma negociação, um seguro, um prêmio, porque hoje o Brasil ele é o principal produtor de carne do mundo, lógico, junto com os Estados Unidos, mas é o maior rebanho e é o maior exportador. Então, qualquer faísca, qualquer decisão internacional, isso reflete e a gente não pode ficar descoberto. Tá? Mas, como eu disse ao longo aqui do nosso bate-papo, é um mercado favorável para a pecuária em 2025. Então, um cenário que a gente precisa continuar acreditando e investindo, porque o bezerro já dá esses sinais da reversão do ciclo. A gente tem um 2026, ano que vem, ainda muito favorável de consumo e a necessidade. Se a gente fizer um paralelo com o que aconteceu com 2015, pico do bezerro, provavelmente 2027, então é o momento de investimento. Mas é claro, custo do capital alto, juros lá em cima, toda essa insegurança de tarifa traz um anseio para o pecuarista, mas é um período aí de transição, dado uma oferta maior e uma pressão internacional. Tiago, te agradeço imensamente a presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar junto com vocês e sempre que precisar a gente volta. Um grande abraço a todos. E esperar os próximos 15 dias, nesse 1º de agosto, o que vai acontecer? Vai dar tudo certo. Obrigada, Tiago. Ajude a fazer o Mercado Pecuário DBO enviando a sua dúvida, a sua pergunta para o nosso Instagram, no endereço que aparece aqui, @portal_DBO. E eu vou em busca do especialista
para te responder. Eu agradeço a sua companhia e a gente se encontra. Tchau!